Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso vídeo de número 7. Hoje a gente vai falar sobre o princípio das trocas de calor. Vamos usar os conceitos que a gente viu anteriormente, né, de calor sensível, calor latente, e vamos aplicá-lo para um processo de troca de calor. Tá bom? O princípio das trocas de calor, na verdade, é um caso particular da conservação da energia, tá? Ou seja, toda energia num sistema isolado, controlado, ela é conservada. Alguém vai perder calor e alguém vai ganhar esse calor, tá? Então vamos imaginar esse cenário aqui. Você tem um determinado refrigerante que você compra ele na prateleira, digamos que está a 30 graus Celsius, tá? E ele tem uma massa chamada de massa do refrigerante. E aí você utiliza um método muito comum de resfriar esse refrigerante a partir da adição de gelo, né, de cubinhos de gelo. Vamos dizer que esses cubinhos de gelo estejam a menos 10 graus Celsius e tenham uma massa do gelo aqui. Como resultado desse processo, quando você adicionar esse gelo ao refrigerante, você vai ter um novo sistema. Esse sistema vai ser gelo mais refrigerante, tá? E aí eles vão trocar calor entre si e vai chegar um momento que eles vão entrar em equilíbrio. É o chamado equilíbrio térmico. Ou seja, a velocidade de transferência de calor entre um e outro vai ser igual. Praticamente a temperatura vai se estabilizar. E aí eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio, tá? Que é o que você busca. Você quer tomar refrigerante a 30 graus Celsius? Não quer. Você quer tomar refrigerante a menos 10 graus Celsius? Não quer. Você quer tomar refrigerante a 4, 6, 8 graus Celsius. E por isso que você faz essa mistura. Percebam que o refrigerante ele vai baixar a temperatura. 20 ele vai baixar a temperatura. E o gelo ele vai aumentar a temperatura. Eu posso ter até o derretimento do gelo, que aí eu vou ter uma mudança de fase, né? Vou ter a fusão do gelo, tá bom? Então esse que vai baixar a temperatura, ele vai ceder calor, ele vai perder calor, ele vai perder uma quantidade de calor. Vai perder para quem? Vai perder para o gelo vai ganhar calor. E à medida que o gelo ganha calor, ele vai aumentando a temperatura. Certo? E à medida que o refrigerante perde calor, ele vai baixar a temperatura. Esse é o princípio das trocas de calor. Lembre-se que isso ocorre num sistema isolado, tá? Isso aqui é um sistema isolado. Isso quer dizer que as trocas ocorrem aqui dentro, não há interferência do calor aqui fora desse ambiente, tá? Então esse é um ambiente controlado. O resultado também vai estar num sistema controlado, certo? Ou seja, isso quer dizer que você vai estar fazendo aqui, ó, dentro de um elemento chamado calorímetro. Que vocês podem ver, isso aqui é uma caixinha de isolante térmico, né? Que popularmente é chamado de isopor. Uma caixa térmica, uma caixa que consiga isolar termicamente. E aí, isolando termicamente, o calor ele é trocado apenas aqui dentro, tá? E aí no final, no equilíbrio térmico, eu vou ter tudo que o gelo ganhou sendo produto do que o refrigerante cedeu. No final das contas, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a quantidade de calor do refrigerante, a quantidade de calor do gelo. Vamos supor que o gelo não derreteu. Então,
tudo aquilo que o refrigerante perdeu vai ser igual a tudo aquilo que o gelo ganhou. Certo? Essa é a conservação de energia. Todo o calor que o refrigerante perdeu, que ele cedeu, tá? Vai ser absorvido pelo gelo. Ou, se preferir, os calores envolvidos no processo, todos eles vão dar igual a zero, porque o sistema é conservativo. Tá? O que um ganha, o outro perde, e assim sucessivamente. Tá? Essa equação é a chamada equação das trocas de calor. E quais são essas quantidades de calor? Eu posso ter o calor sensível, que é aquele que promove a variação de temperatura, e posso ter o calor latente, né? A quantidade de calor latente, que é a massa vezes o calor latente de transformação. No caso, se eu tivesse o gelo derretido, eu teria, né, por exemplo, eu teria a quantidade de calor do refrigerante, que baixou a temperatura. Eu teria a quantidade de calor sensível do gelo, para aumentar a temperatura de menos 10 até zero. E eu teria ainda uma quantidade de calor latente do gelo para derretê-lo. E aí posso derreter ele completamente, posso derreter ele parcialmente. E eu ainda posso ter, se o gelo derreteu completamente, eu ainda posso ter o aquecimento dessa água. Porque o gelo derreteu, se transformou em água, e eu ainda posso ter o aquecimento dessa água proveniente do gelo, tá? Que é um calor sensível da água proveniente do gelo. Tudo isso aqui é igual a zero. Por isso é importante a gente representar tudo isso nas curvas de aquecimento, né? Eu tenho gelo, aí derrete o gelo, derrete o gelo e depois aquece um pouquinho o gelo, tá? E o refrigerante eu represento aqui que ele estava, deixa eu baixar aqui, vamos dizer que o gelo vai até aqui. O refrigerante estava aqui, o refrigerante estava lá em cima, 30 graus, e aí eu baixo até aqui, tá? O refrigerante eu tenho apenas o calor sensível, porque eu tenho apenas a diminuição da temperatura do refrigerante, não tem nenhuma mudança de fase, tá? Então essa seria a representação, essa parte aqui de baixo do gelo, essa parte aqui de cima do refrigerante, e essa aqui é chamada temperatura de equilíbrio, onde eles vão entrar em equilíbrio, tá bom? Vamos fazer um exercício? Vamos ver isso aqui, ó. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Isso aqui é importante chamar a atenção, porque isso está me dizendo que o meu calorímetro ele não vai influenciar nas minhas trocas de calor. Na prática não é bem isso que acontece, né? Porque mesmo você colocando o refrigerante em contato com gelo, você esqueceu do copo. Esse copo ele é de vidro. E esse vidro ele vai absorver um pouco esse calor do refrigerante. Então, na prática, se eu fosse levar em consideração a capacidade térmica do calorímetro, ele seria mais um elemento de soma naquelas quantidades de calor. Seria a quantidade sensível do refrigerante, mais a quantidade sensível do gelo, mais a quantidade de calor do calorímetro, igual a zero, tá? Isso em relação ao nosso primeiro exemplo que a gente falou. Como aqui ele pede para desprezar, então eu não vou levar isso aqui em consideração, tá bom? Enfim. Então foram misturados 20 gramas de água. A
a massa de água 20 gramas, desculpa, 200 gramas, inicialmente, ou seja, a temperatura inicial da água 20 graus, e uma massa de ouro, vamos botar aqui ouro, uma massa de ouro de 400 gramas, a uma temperatura inicial do ouro 80 graus. Então você já sabe quem vai perder e quem vai ganhar. A água vai ganhar calor e o ouro vai perder calor. A água vai ganhar do ouro e vice-versa. Calor específico da água e do ouro, não tem calor latente, então ele mostra aqui que não há mudança de fase. Enfim, determine a temperatura final aproximada da minha mistura. Bem, como é um processo de troca de calor, o princípio é quantidade de calor sensível da água, então quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do ouro. Essas quantidades são quantidades de calor sensível, vai ser igual a zero. Esse é o princípio das trocas de calor. A quantidade de calor da água vai ser a massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Isso aqui é quantidade de calor sensível da água. Quantidade de calor do ouro vai ser a massa do ouro, calor específico do ouro, variação de temperatura do ouro. Vamos substituir os valores. 200 gramas para água, calor específico da água 1, variação de temperatura. Qual a temperatura final? Eu não sei. Temperatura final aqui é a temperatura de equilíbrio. A temperatura final eu não sei. É justamente a pergunta, determina a temperatura final. Mas a inicial eu sei que é 20. Mais a massa do ouro, calor específico do ouro 0,03. Temperatura final é a mesma, porque eles vão entrar em equilíbrio, então eles vão ter a mesma temperatura no equilíbrio, só que a inicial aqui é 80. Então, 200 vezes 1 dá 200. 200 vezes temperatura de equilíbrio dá 200 TE. Mais com menos dá menos. 200 vezes 20 dá 4.000. Isso daqui, 400 vezes 0,03, isso vai dar 12. Deixa eu colocar aqui em cima. Isso vai dar 12. Então vai ser 12 vezes TE. Vou colocar isso aqui também. 12 vezes TE, mais com mais, então 12, temperatura de equilíbrio. Eu tenho 12 vezes TE e 12 vezes menos 80. Então, 12 vezes menos 80, menos 960, tá? Vamos separar aqui os termos TE. Então, vai dar 200 TE mais 12 TE igual, os termos que não tem TE, vou passar para o outro lado da igualdade, 4.000, negativo, passou para o outro lado, ficou positivo, mais, porque estava menos, passou para o outro lado da igualdade, ficou positivo, 960, isso vai dar 212 TE, deixa eu melhorar isso aqui, igual a 4.960, tá? Fazendo o meio pelos extremos, TE vai ser igual a 4.960 dividido por 212. Portanto, o meu temperatura de equilíbrio vai ser aproximadamente fazendo essa divisão vai dar 23,4 graus Celsius, tá?
que aproximadamente dá 24, uma aproximação boa aí, tá bom? E para vocês eu deixo essa questão, lembrando que nesse caso aqui o calorímetro entra no meu cálculo. Então, vou deixar aqui para vocês a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água pura. São despejados 200 gramas de bolinhas de aço, então, mais a quantidade de calor das bolinhas de aço. Tem mais alguma coisa? Sabendo que o calor específico do alumínio, esse calor específico do alumínio, ele vai entrar aqui, porque o calorímetro é feito de alumínio. E aí, que quantidade de calor é essa, professor? É a quantidade de calor sensível. Não vá pensar que o calorímetro vai derreter. Não, o calorímetro vai absorver calor, vai aquecer um pouquinho. É como você coloca café numa xícara e a xícara vai esquentar um pouco. Então, vai ter uma quantidade de calor sensível. A água também vai ter uma quantidade de calor sensível. E as bolinhas de aço também vão ter essa quantidade de calor sensível. Nesse caso aqui, não vai ter a fusão, derretimento de ninguém, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a transferência de calor, os mecanismos de transferência de calor. Grande abraço, até lá!